retomar aqui. Um elemento que é importante a gente lidar com tudo isso é o que eu quero chamar de propósitos de vida. Lembra que eu falei que movimento sem propósito é ativismo? E eu diria que vida sem propósito é desperdício. Uma vida não propositada, ministérios não propositados, são desperdício de tempo, de esforços, de habilidades, desperdício da vida. Tá? Tem muita gente, infelizmente, e não poderia ser assim no contexto ministerial, no contexto do cristianismo, gente que simplesmente gira a roda. Lembra da música do Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar? É triste, mas tem muita gente que é assim. Tá bom? Vai indo. Semana após semana, mês após mês, ano após ano. Quer chegar onde? Quer alcançar o quê? Numa daquelas mensagens extras que eu vou disponibilizar para vocês, que foi que eu preguei exatamente essa última terça-feira ali no seminário para os alunos e para a equipe. Foi sobre o senso de missão do apóstolo Paulo. Senso de missão. Onde eu menciono o texto, termino com o texto de 2 Timóteo capítulo 4, em que Paulo fala: eu completei a carreira, combati o bom combate e guardei a fé. E aí eu disse o seguinte: somente quem sabe qual é a carreira que deveria ser completa ou o combate a ser batalhado, que pode dizer que chegou no fim da carreira. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar que chega está bom. E com muita sinceridade. Isso é a realidade de boa parte das pessoas do mundo. Elas simplesmente sobrevivem à vida, mas elas não fazem a menor ideia do para onde elas estão indo. Então é importante que nós tenhamos um propósito de vida. Já volto para isso daqui, tá bom? Porque daqui eu quero descompactar muito essa ideia de propósito de vida. A importância fundamental do que eu chamo linha da vida. O que eu quero dizer por linha da vida? Deus não passou a atuar nas nossas vidas simplesmente quando fomos salvos por Jesus. Na verdade, a nossa salvação em Jesus encontra-se no exato ponto para onde Deus nos conduziu, mesmo antes da salvação. E Deus não se preocupa, lida com as nossas vidas, simplesmente quando fazemos uma oração a Ele, pedindo para que Ele intervenha, pedindo para que Ele me ajude em alguma circunstância. Não. Ou seja, Deus está desenvolvendo nossa vida em Cristo. Por linha da vida, eu quero dizer o seguinte: o que é que faz parte da tua vida, onde o ministério é um dos seus elementos, mas não sinônimo dela? Vida não é sinônimo de ministério. Ministério não é sinônimo de vida. Eu vou mencionar isso um pouquinho mais para frente. Tá? Daqui uns minutinhos. Boa parte dos pastores não aposenta, porque não sabe o que fazer da vida. Tá bom? Não sabe o que fazer da vida. Não tem uma razão na vida além do serviço que tem na igreja. Ok? Importância fundamental de um planejamento de vida, de pessoal. E aqui eu vou lembrar de alguns conceitos que a gente vê na administração, que a gente acha que só serve para a empresa, e eu vou dizer não. Isso serve para a vida também. Daquela disciplina que eu falei que eu lecionei no mestrado da JUVEP, Teologia do Chamado, onde eu lido com isso, é uma atividade. Você vai ter que fazer um planejamento de vida. Quem é você? Quem você não é? Quais são os seus propósitos? Qual é a sua visão de ministério? Quais são valores inegociáveis para você? Quais são os seus objetivos, suas metas de vida? E eu lembro que nessa aula eu menciono um episódio do livro Ensinando para Transformar Vidas, do Howard Hendricks, que ele fala de uma senhorinha da igreja dele, ele é um pastor teólogo norte-americano, já falecido, uma senhorinha da igreja dele que estava fazendo 90 anos de idade e ele foi visitá-la. E quando ele chegou, aquela mulher estava debruçada nos papéis, ali num caderno, fazendo planos para os seus próximos 10 anos. Ok? Uma senhorinha de 90 anos fazendo planos para os seus próximos 10. Tá? É isso aí.
Exatamente isso. Vida propositada, vida com objetivos, não simplesmente girando a roda, indo dia após dia. Uma filosofia pessoal de ministério. Sem medo de errar. 99, um monte de 9 de pastores não tem uma filosofia pessoal de ministério. Eu não estou dizendo que eles não servem no ministério. Eu estou dizendo que eles não têm no papel a sua filosofia de ministério. Eu não estou dizendo que eles não saibam responder algumas perguntas sobre o ministério. Mas talvez ele não tenha estruturado o que ele entende sobre ele como ministro, seus limites, seus propósitos, suas habilidades e por aí vai. Tá? Importância fundamental de você entender quem você é e quem você não é. Tá bom? Volta àquela questão. Eu, elder, sei quem eu sou e eu não estou em crise. Boa parte das pessoas não para pensar em quem não é e acaba dizendo sim para coisas que não deveria fazer. Isso custa tanto da vida, é tão caro da vida, que traz canseira, traz enfado você tentar ser quem você não é ou se moldar a expectativas que pessoas têm de você para as quais Deus não te capacitou. Então a importância fundamental de você entender quem você é e quem você não é. Suas habilidades, seu perfil, suas capacidades, disposições, limitações, dificuldades e por aí vai. Talvez um dos meus maiores desafios hoje seja ser fiel e dedicado àquilo que eu entendo ser a razão ministerial do elder. Eu já sei quem eu sou, eu sei o em busca do que eu estou, eu sei as coisas com as quais eu devo lidar, mas tudo concorre para que eu faça muito mais coisa além do que eu deveria. Que eu assuma muito mais responsabilidades para as quais eu não tenho habilidade. Eu tenho que saber muito bem o para que eu sirvo e não ter medo de dizer não para as coisas que eu não sirvo. Meu maior desafio hoje é ser fiel e dedicado a quem o elder é no ministério. Ainda dentro de propósito e alvo de vida, a importância, queridos irmãos, a importância de saber parar ou sair. Aí alguém vai dizer, mas na Bíblia não existe aposentadoria. Tá? É verdade, não tem esse conceito. O mais próximo que nós chegamos é Números capítulo 8, verso 23 ao verso 26. Texto muito legal, falando sobre os sacerdotes, a descendência de Arão, tá? Imediatamente após aquela bênção araônica do capítulo 6. Deus está lidando com o sacerdote. 8:23 de Números. O Senhor disse ainda a Moisés, isto é o que diz respeito aos levitas. Da idade de 25 anos para cima, entrarão para fazerem o seu serviço na tenda do encontro. Mas, a partir da idade de 50 anos, deixarão de estar a serviço e não mais servirão. Serviço do levita no templo, no sacerdócio, 25 anos. Porém, ajudarão os seus irmãos na tenda do encontro no que diz respeito ao cargo deles, mas não terão mais serviço. Sabe por quê? O trabalho do sacerdote era tão extenuante, imagina, chegava lá um monte de família com os animais para serem sacrificados, um boi. Aqui para vocês na região, embora talvez não seja das mais pecuárias de boi, né? Vocês têm mais suíno, né? Suíno, aves, né? Claro, tem gado, né? A minha família ela é do agronegócio também, né? Toda a família do meu pai, principalmente pecuária, no Mato Grosso. Eu cresci nesse ambiente, né, de lidar com gado, meu pai chegou um tempo a lidar com gado, de vez em quando a gente matava e tinha que carnear e tudo aquilo, né? Imagina você fazer isso todos os dias, sem equipamento, era na faca, porque era o sacrifício. Sacrifício. Trabalho extremamente desgastante e extenuante. Por isso que tinham turnos. Olha que legal. Existiam turnos. Você não pode trabalhar
todo dia, toda hora. Você tem turno. Tem turno que você não vai trabalhar. E tem a partir de uma idade que você vai parar de trabalhar. Só que aqui entra o conceito de aposentadoria no ministério. Você não se aposenta você se aposenta para. No caso aqui, mentorear jovens pastores. No caso, jovens levitas. Esse deveria ser o fim de todos os nossos ministérios. Sabermos parar, saindo da frente, abrindo espaço para uma nova geração, nos colocando ao lado deles para mentoreá-los. 2038 é uma data que eu tenho na minha mente desde 1996. 2038. Se um dia você quiser conversar sobre planejamento de vida, eu teria o maior prazer de conversar com você sobre isso. 1996. Eu decidi que 2038 eu sairei da obrigatoriedade do trabalho. Não é porque eu não tenho trabalho, não. Eu nem falo para vocês o que eu tenho que fazer na vida. Mas 2038 eu saio da obrigatoriedade do trabalho para me dedicar a apenas algumas coisas com as quais eu quero lidar. Hoje eu não posso fazer isso, tá bom? E não é por questão financeira, mas é porque eu tenho uma rotina na Palavra da Vida, com uma agenda que a Palavra da Vida, de alguma forma, coloca sobre mim, faz parte. Sou missionário da Palavra da Vida ali em Atibaia e no Brasil. Eu tenho uma agenda na igreja, eu tenho que estar no escritório, eu tenho que lidar com muito mais coisas do que talvez eu gostaria, faz parte do ministério. E mais um monte de coisa. Ou seja, existe um conjunto de atividades que fazem parte da minha rotina. 2038, eu não vou parar de trabalhar, eu vou sair da obrigatoriedade de uma rotina que colocam para o meu trabalho, porque daí eu me libero para outras coisas. 2038 foi estabelecido 42 anos antes de chegar. Da maneira como eu estou me preparando financeiramente para isso, até como meus filhos estão conscientes disso, é o que eu estou fazendo pelos últimos 31 anos. Não, 29 anos, né? 1996. Inclusive a maneira como educamos os nossos filhos. 2026 é outra dessas datas, em que nós já estamos há pelo menos 7, 8 anos, dizendo para os nossos filhos, né? Hoje tem 22 e 20, isso quer dizer então, quando eles tinham 12 e 14, que 2026 eles estão liberados para seguirem a vida deles, não precisando mais morar com a gente. Tá? Sigam a vida de vocês, que Deus abençoe para onde vocês forem, porque não fará mais parte dos nossos planos ter vocês em casa. Gente, nós amamos nossos filhos, tá bom? A gente ama, a gente curte, a gente se diverte. Se eles estivessem aqui e vocês perguntassem para eles, mas vocês amam seus pais? Sim, de paixão. A nossa vida precisa continuar. Ela não restringe-se aos nossos filhos. A Ju já é mais legal do que eu, tá? Vocês vão conhecer, ela é a minha melhor parte, né? Ela já chega para os meninos e diz o seguinte, ó, vocês vão sair. Eu não vou ficar lavando cueca de marmanjo depois de 2026, não. Tá bom? Gente, claro, aconteceu alguma circunstância, né? Não deu certo, beleza, até janeiro de 27. Né? Aí alguém me perguntou, tá, mas você está falando isso porque você tem 2 homens. E se você tivesse menina? Tá bom, vai, até junho de 27. Né? 6 meses de carência, né? Não, é isso aí, pessoal. A vida precisa continuar. Tá bom? Não estou expulsando eles de casa. Não, só estou dizendo, vocês precisam criar a vida de vocês. Vocês precisam seguir a vida de vocês. Porque a nossa precisa seguir. Eu não vou me aposentar eu vou me aposentar para. Existem algumas coisas que eu quero me dedicar a partir de 2027, que hoje na dinâmica com filhos não dá. Tá bom? Não dá. E eu quero me dedicar a algumas coisas a partir de 2039 que hoje não dá. Não dá. Mas eu quero me preparar e me liberar para que então, a partir dessas 2 grandes datas, que a gente já vem trabalhando há alguns anos,
nós estejamos liberados para isso. Então você não se aposenta você se aposenta para. Mas vamos lá, isso é propósito de vida. É organização de vida, é planejamento dela. Pode acontecer uma fatalidade? Pode. Já conversamos até ontem sobre isso. Tá? Acontece alguma fatalidade que eventualmente tenhamos que estar com um dos nossos filhos ou um cuidando do outro. Né? E que muda a dinâmica da nossa vida. Vamos nos adaptar, porque a providência de Deus nos trouxe isso. Estou no processo de tratamento de um câncer. Estou no final de 2 cirurgias, pegos de surpresa em julho do ano passado. Em 3, 4 meses, minha vida virou o caos. Suspendi a vida por 1 semestre. Tudo bem, a providência de Deus trouxe isso. Segue a vida. Entendeu? Então pode acontecer uma fatalidade, pode acontecer alguma coisa, pode. Mas no que Deus nos permite planejar a vida e propositá-la, é isso que eu quero fazer. Que a surpresa seja surpresa e não a expectativa da mudança. Puxa, estou esperando a próxima surpresa. Não, minha vida está planejada. É o que Deus nos permite fazer. Então eu vejo que vidas não propositadas simplesmente não vão indo. Vão indo. Espera a próxima semana. Espera o próximo ano. Não. Só pode dizer que chegou no fim da carreira quem sabe a carreira que tinha para perseguir. Então a minha pergunta é, qual é a tua carreira? O em busca do que você está na sua vida. É isso que te dá foco. É isso que te diz, que te faz dizer sim para algumas coisas e não para outras. Quero retomar um ponto que eu mencionei lá atrás, que de agendas desorganizadas, desequilibradas, criam ministérios conturbados, caóticos. Quero lidar com vocês com um conceito não de administração do tempo. Eu não creio em administração do tempo. Por quê? Porque tempo é só o espaço na agenda que você precisa para cumprir papéis e responsabilidades. Eu quero lidar com gestão de papéis e responsabilidades. O que eu quero dizer com isso? E quais são alguns textos bíblicos que me ajudam a entender isso? O Salmo 90. Eu vou só mencionar, tá? Alguns eu vou mencionar, outros eu vou ler. Depois no material que eu vou disponibilizar, e vocês podem rodar entre as igrejas de vocês sem qualquer problema. Salmo 90. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Por isso, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Eclesiastes, capítulo 5, verso 18, meu texto favorito de Eclesiastes, 5, 18 a 20, que eu e Juliano vamos mencionar hoje à tarde, também aqui no estudo dividido para homens e mulheres. Eis o que eu vi, boa e bela coisa, comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu. Porque esta é a sua porção. Quanto ao homem, a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer, e receber a sua porção, e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Eclesiastes capítulo 9, em todo tempo sejam alvas as suas vestes, e jamais falte o óleo sobre a sua cabeça, goza a vida, curta a vida com a mulher que você ama. Eclesiastes 3, versículo 11, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Até Deus tem um propósito para o tempo que Ele usa na criação. Por que existe primeiro dia Ele faz uma coisa? Por que existe segundo dia Ele faz outra coisa? Por quê? Por que Ele não fez tudo de uma vez? Não, porque há uma progressividade na criação, porque Deus tem um propósito para cada um dos dias. E Eclesiastes é muito legal nesse sentido. Há uma estreita relação entre tempo e propósito. Ok? Tanto é que por diversas vezes Eclesiastes diz tempo e propósito. Tempo e propósito. Exemplo. Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. 3:17. Então diz comigo, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda boa obra. Capítulo 8, versículo 5. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal,
E o coração do sábio conhece o tempo e o modo, porque para todo propósito há tempo e modo. Entendeu? Para todo propósito, para toda razão da sua vida, há um tempo e um modo. É isso que eu quero dizer com gestão de responsabilidades e papéis. Tempo é só quanto você precisa para cumprir um propósito. Se você não tem propósito, não basta o tempo. Por isso que a gente desperdiça tempo. Porque a gente não tem um propósito para ele. É por isso que para nós parece que a vida corre. Porque nós não sabemos em que ela se passou. Ou com que ela lidou. Tá? De novo. Capítulo 8, versículo 5. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Não é apenas saber o que fazer, mas como fazer. Somos pouco estratégicos na nossa vida. Somos do mundo do vai indo, do deixa a vida me levar. Nós somos o país do gerúndio. Não, vai fazendo. Não. Porque o vai fazendo pode ser desperdício de tempo e recurso. O coração do sábio conhece o tempo e o modo, porque para todo propósito há tempo e modo. É isso que eu chamo de responsabilidades e papéis. Responsabilidades e papéis são seus propósitos. Deixa eu, por exemplo, só mencionar aqui rapidinho, o Helder. O Helder, ele é filho de Deus, salvo em Jesus. Isso quer dizer que tem um conjunto de realidades que eu tenho que cumprir, como crente em Jesus. Tá bom? Ser salvo em Jesus traz consigo um pacote, uma agenda, um comportamento, responsabilidades e por aí vai. Então isso é um propósito do Helder. O Helder é casado. Isso é um outro papel, essa é uma outra responsabilidade que o Helder tem, ser casado. O Helder tem filhos, isso é um outro papel, essa é uma outra responsabilidade que o Helder tem. Tá? O Helder é profissional. E vou englobar tudo aqui, não tem problema nenhum chamar meu trabalho na Palavra da Vida ou meu trabalho na igreja como profissão, tá bom? Estou englobando aqui. O Helder é profissional. O Helder tem um conjunto de responsabilidades, de papéis a serem desenvolvidos na igreja, no seminário, numa outra organização que eu lido, e por aí vai. Eu não posso não cumprir. Se eu não cumprir, eu estou desqualificado para isso. Eu vou ter que sair. Então eu tenho que cumprir esses papéis. Tá? O Helder é uma pessoa, é um ser humano que tem que dormir, tem que comer, tem que cuidar do corpo e tem que fazer mais um monte de coisa, entendeu? Assim, porque se eu não cuidar do Helder como pessoa, o Helder morre e não tem como executar todo o restante, entendeu? Então o Helder tem uma responsabilidade consigo mesmo. Do meu descanso, a minha alimentação. Do meu lazer, a minha higiene. Tá bom? Isso é uma responsabilidade. Isso é um papel que eu tenho. É isso que o provérbio está dizendo. Para todo propósito, há tempo e modo. Então a minha pergunta é a seguinte. O Helder pai precisa cumprir o quê para ser o pai que Deus quer que ele seja para o Lucas e para o Tiago? O Helder marido tem que fazer o quê para ser o marido que Deus quer que ele seja para a Juliana? Na minha agenda, onde eu encaixo isso? Entendeu a diferença de simples administração do tempo? A administração do tempo simplesmente olha para o dia e fica colocando blocos de meia hora ou de 1 hora. E preenchendo a agenda com um monte de coisa. Sem saber ao certo se fez o que deveria. Não necessariamente fazendo as coisas na hora certa. Quais são as responsabilidades do Helder? Quais são os papéis que o Helder representa? Em que momento eu vou cumprir isso? Sabe por quê? Quando meus filhos eram pequenos, eles não estavam nem aí que eu pastoreava a igreja e dirigia um seminário. Eles não estavam nem aí. Tá bom? E eles não precisam estar, porque essa não é a vida deles, essa é a minha, não a deles. Então eles queriam brincar. Eu chegava em casa, eles achavam que eu era só deles, né? De que eu não tinha que fazer outras coisas. Por outro lado, quando eu saía para ir para o seminário, eles choravam, porque eles queriam que eu ficasse.
E eu tinha que falar, não posso, porque o papai também dirige um seminário, eu não posso, eu tenho que ir. Ou seja, esse é um outro papel. Agora, se quando eu estou em casa, que eu deveria priorizar a minha família, os meus filhos, a minha esposa, eu continuo sendo o diretor de seminário e o pastor, o que eu estou dizendo? Que existem alguns papéis e responsabilidades mais importantes do que outras, e normalmente não é a família. Isso quer dizer que, enquanto o elder diretor está sendo diretor, aquela é minha prioridade. Tá? E já aconteceu, tá? Se quebrou a caixa da privada e a Juliana me liga, eu falo, Ju, lamento, fecho o registro, depois a gente lida com isso. Agora não dá. Não dá. Essa não é minha prioridade. Eu não posso fazer isso agora. Não posso. Tá bom? Posso estar em casa, preparando aula para o seminário. Se chega o meu filho e diz, agora já não mais, é porque cada um está seguindo sua vida, mas lá atrás, vamos jogar videogame? Se eu digo para ele, sim, filho, claro, vamos. E eu só teria aquele tempo para preparar a aula, o que eu estou fazendo? Eu estou deixando de cumprir um papel fundamental, que é o elder professor de seminário, para conversar ou jogar videogame com meus filhos. Mas talvez eu poderia jogar com eles em outro momento. E aí eu vou dizer, filho, agora eu não posso. Eu não posso. Porque nesse momento, o papel ou a responsabilidade que eu tenho é de preparar a aula. Porque se eu não preparar a aula, eu vou chegar diante dos meus alunos e eu não tenho que ensinar. Então, sim, estou dizendo não para o meu filho. E não levo nenhuma culpa. O problema é se eu não equilibro a minha agenda de tal forma a ter tempo para cumprir o meu papel e responsabilidade de pai. E quando então, voltando, quando nós entendemos ou acreditamos que ministério é a nossa identidade, é a nossa razão de existência, é a prerrogativa da nossa vida, nunca teremos tempo para a família, tá bom? Nunca teremos tempo para a família. E essa talvez seja a maior crítica, a maior reclamação que esposas e filhos de pastores têm de seus maridos. Falei sobre isso, como eu mencionei, exatamente uma semana atrás, e a esposa de um dos pastores me escreveu no Insta, até mostrei para a Juliana, por favor, ore por nós. Meu marido tem um bom coração, ele ama realmente o ministério, mas o que está ficando pelo caminho da família não justifica o bom coração que ele tem na igreja. Agenda desequilibrada. Então lembre-se disso. Agenda é só o tempo que você precisa para cumprir seus papéis. Se você não sabe e não equilibra seus papéis, nunca bastará o tempo. Se eu sou marido, se eu sou pai, eu preciso obrigatoriamente cumprir essa responsabilidade e, portanto, eu tenho que dedicar tempo para isso. Então, quando eu coloco na minha agenda família, não me sinto culpado em dizer não para alguma coisa que eventualmente não é nada urgente. Porque dizer sim para algo é dizer não para outros algos. Ok? Meu desafio para vocês, queridos, é entenderem essa complexidade da vida. Multifacetada em muitos papéis e responsabilidades, que você então terá que, com excelência e dedicação, cumprir cada uma delas no seu devido tempo. Você não pode só ter tempo para a igreja, tanto quanto você não pode só ter tempo para a família. Você não pode ter só tempo para o estudo e trabalho e não dedicar tempo para o lazer e para o descanso. Porque há tempo e modo para todo propósito debaixo do céu. O meu desafio nisso, daqui, embora eu ainda vá continuar falando, é que vocês parem um dia e coloquem no papel quem são vocês. Quem são vocês? Quem eu sou? O que eu faço? Quais são minhas responsabilidades? Quais são meus papéis? Com o que eu tenho que cumprir na vida? Do que eu dou conta hoje?
né? Tivemos que ter uma conversa. Eu e Ju, essa semana, eu faço parte de uma outra organização, Coalizão pelo Evangelho Brasil. São alguns pastores, alguns amigos que nos reunimos para mantermos um blog muito legal, inclusive recomendo, chama Coalizão pelo Evangelho, material sensacional, bom, né? Coisa muito boa, um ministério muito legal, né? Queremos retomar alguns projetos. E a recomendação da diretoria foi que eu assumisse a presidência dessa organização a partir de agora de março. Antes de levar a situação ali para a diretoria, a resposta, eu e o Ju fomos conversar. Esse é um papel que eu posso cumprir. Não é se eu tenho tempo, tá bom? Não é se eu tenho tempo. Porque tempo é só o espaço na agenda para cumprir responsabilidades. A minha pergunta não é se eu tenho tempo. Eu não tenho tempo. Não tenho tempo. Mas se isso se torna um papel e responsabilidade, tempo é só o espaço que eu preciso na agenda e aí eu vou encontrar. Então a nossa conversa foi, esse é um papel que eu, Helder, desempenhar, é uma responsabilidade que eu devo assumir e vamos avaliar. Conversamos, quais são as implicações, quais são os desdobramentos, o que isso vai mexer, quais são... assim, joia, pode levar adiante, como de fato assumir a presidência da coalizão. Eu não tenho tempo, tá bom? O que eu menos estou... Até meu filho, quando eu mandei para ele perguntou qual a implicação disso, né? Eu falei que eu estou complicado em mais uma área. Né? Por quê? Porque agora eu vou ter que buscar o tempo, mas eu estou lidando com responsabilidade. Tá joia? Entenderam a questão? Eu lido com responsabilidades. Tempo é só o espaço que eu preciso na agenda para cumprir. Então agora eu vou ter que administrar meu tempo de tal forma a também cumprir essa responsabilidade. Já equacionamos, já discutimos, já disse quais são as ajudas que eu precisarei, beleza, vamos em frente. É isso aí. Então nós estamos discutindo responsabilidades, não só tempo. Estamos lidando com papéis, não só horas ou minutos na vida. Diante disso, queridos, como é que nós lidamos com essa gestão de papéis e responsabilidades? Primeiro, a tal escala de prioridades. Tá? Nós somos tradicionalmente ensinados, só pela administração do tempo, que você tem que fazer uma escala de prioridades. Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. Não é assim? Qual é a tua prioridade? Normalmente no cristianismo nós dizemos que a nossa prioridade é Deus, não é? Porque a gente tem medo de dizer que Ele está em quinto lugar. Tá? Se prioridade cobra tempo, quanto tempo supostamente dedicamos a Deus no nosso dia para de fato demonstrar que Ele é prioridade? Tá bom? O quê? Na sua devocional de 20 minutos? No seu tempo com a igreja, juntando tudo 3 horas na semana? Se você diz que sua família é sua prioridade, me mostre sua agenda e eu vou te concordar ou não com ela. Porque se você passa 8 a 10 horas trabalhando, 6 a 8 horas, dependendo da pessoa, ou 5 a 7 horas dormindo, X horas entre cuidar do seu corpo, tomar banho, sua higiene, alimentação, e de repente sobrou 2 horas no seu dia. Eu vou dizer, se eu entendi, você disse que sua família era sua prioridade, você não passa com ela mais do que 1 hora no seu dia, que prioridade é essa? Estão entendendo? Nós somos ensinados a pensar que prioridades são lineares. Primeira, segunda, terceira, quarta. Se isso é verdade, nosso trabalho, pelo tempo que nos consome, é absurdamente maior em prioridade do que a nossa família. Não é verdade? Igreja. Não, igreja é uma prioridade. E você passa 2 a 3 horas na semana, mas no seu trabalho você passa 44 a 50. Peraí, que prioridade é essa? Que numa você tem 2 horas e meia, 3 horas, e na outra 50, mas você diz que igreja é prioridade para você. Porque nós somos ensinados a pensar prioridade linearmente. Eu quero propor uma outra perspectiva, que eu quero chamar de perspectiva corandeu, e ela vem do puritanismo. Os puritanos, eles dividiam o seu dia em 3 grandes blocos. Blocos de 8 horas. E cada um desses blocos era dedicado ao cumprimento de algumas responsabilidades. Do trabalho à família, do descanso
a leitura bíblica e estudo das Escrituras. Tá? Eles tinham responsabilidades que eles cumpriam. Mas o grande conceito que englobava tudo isso é a expressão em latim coram Deo. Coram Deo significa diante da face de Deus. O puritano ele acreditava no seguinte, isso vem de Lutero, passa por Calvino, ganha força nos puritanos. Tem uma palestra minha no YouTube, pela Edições Vida Nova, sobre doutrina e piedade na tradição puritana. Se você for no YouTube, você chega nessa palestra e lá eu exponho bem o pensamento dos puritanos a esse respeito. Né? O conceito coram Deo quer dizer o seguinte, esteja você cuidando, essa é uma ideia de Lutero, cuidando de vacas no pasto, como um camponês, ou pregando no púlpito como um pastor, vocês dois estão coram Deo, diante da face de Deus. Ou seja, Deus não é tua prioridade porque você separa um tempo de leitura bíblica para ter intimidade com Ele. Não. Tudo acontece em torno do Senhor. Do dirigir ao seu carro, a rodar ali stories na rede social. Da sua leitura bíblica, a intimidade, comunhão que você tem com pessoas, amigos e a sua própria família. Tudo isso existe em torno de Deus e por causa de Deus. Ou seja, você está fazendo um negócio ou plantando soja, se é coram Deo, você entende que é diante da face do Senhor, é para a glória do Senhor e cumprimento do teu papel no mundo, a tua prioridade não é simplesmente que você leu a Bíblia e fez oração, mas porque toda a tua vida encontra significado e propósito no Evangelho, em Jesus. Numa perspectiva coram Deo, enquanto você está com a família, você é exclusivo, você é dedicado a ela. E as outras coisas não roubam o seu tempo. Tá bom? Porque as outras coisas não são prioridade. Alguns meses atrás, a gente foi num restaurante, nos assentamos ali numa mesa e na nossa frente tinha uma família de 4 pessoas. Pai, mãe, um rapaz e uma moça. Os 4 com o celular na mão. A Juliana disse o seguinte, sabe o que é interessante, Helder? Eles acham que estão tendo tempo em família. Entendeu? Eles acham que estão tendo tempo em família. Não, eles estão juntos, fisicamente, mas não quer dizer que eles estejam desfrutando um tempo juntos como família. Já percebeu isso? Se eu estou numa refeição, se nós vamos fazer uma caminhada em volta da praça, ou se eu vou jogar videogame com os meus filhos, aquilo é minha prioridade naquele momento. Eu não posso dividir meu tempo com outras coisas que podem ser ocupadas em outro momento. Isso é vida coram Deo. Minha família é importante para mim, tanto é que eu dedico tempo para ela. E no tempo que eu dedico para ela, ela tem que ser exclusiva para mim. Isso não quer dizer que eu tenho mais tempo com a minha família do que eu estudo para dar aula. Porque quando eu estudo para dar aula, eu tenho que me dedicar ao estudo para dar aula. Aquilo é minha prioridade. Aquilo é importante. Aquele é meu papel naquele momento. Eu não estou aberto para outra coisa. Não estou aberto. Tá bom? Não vai surgir outra coisa no momento. Não pode. Tanto quanto quando eu estou com a minha família, não pode surgir outra coisa no meio. Não pode ter outra interferência. Caso contrário, eu não estou cumprindo os meus papéis. Então, a ideia de prioridades, de responsabilidades, não é simplesmente primeira, segunda, terceira e quarta. Não, todas elas existem conjuntamente. Todas elas existem simultaneamente. Mas cada uma delas tem que ser cumprida exclusivamente. Agora eu sou isso, portanto, não posso ser aquilo outro. Isso quer dizer, queridos irmãos, que quando você está estudando para pregar, aquela é a tua prioridade, mas aquela não pode ser a tua prioridade sempre. Isso quer dizer que quando você está aconselhando, aquela tem que ser sua prioridade, mas aquilo não pode ser sua prioridade sempre. Isso quer dizer que quando você está na igreja,
numa reunião, numa celebração, num culto, seja lá o que for, aquela é tua prioridade, mas isso não pode ser tua prioridade sempre. Isso quer dizer que a sua agenda não pode ser da igreja sempre. Porque se você só é da igreja, você deixou de ser da sua família. Você deixou de ser das tantas outras coisas que você precisa cumprir. Isso me leva a dizer o seguinte: nós temos uma agenda, não é a agenda que nos tem. Eu tenho uma agenda, não é a agenda que me possui. Eu preciso exercer a minha autoridade sobre a minha agenda e dizer: agora esse momento é para isso e não para aquilo. Mas infelizmente não é assim que pessoas pensam num contexto de igreja. Não é assim que pastores educam suas igrejas. Eu lamento, eu cresci nesse ambiente, meu pastor por muitos anos disse o seguinte: eu era adolescente na igreja, ele se gabava que há 27 anos, naquele momento, ele não tirava férias. Há 27 anos não tirava férias. Ele se gabava como se fosse uma virtude, ou seja, eu sou completamente da igreja. Entendeu? Eu existo para a igreja. Não. Ministério é como você serve o corpo, não é a tua identidade como pessoa. Entendeu? Precisamos ter tempo para os muitos propósitos. Lembra? Há tempo para todo propósito. Como somos multipropositados na vida, família, descanso, lazer, igreja, trabalho e por aí vai, precisamos ter tempo para todo propósito. Confesso para vocês, tem até um artigo meu na internet, vocês encontram em mais detalhes, sobre agenda, que significa tempo. Eu creio muito no seguinte: o significado mais profundo de uma agenda é que ela revela teu caráter e reais prioridades. Não é só como você administra tempo. Lembra? Agenda é só... tempo é só espaço na agenda que eu preciso para cumprir propósitos. Então, se eu olhar tua agenda, eu vou dizer quais são os teus propósitos. O em busca do que você está. Uma agenda não diz apenas o que você faz, senão também quem você quer ser. Tá bom? Olho para a tua agenda e digo em busca do que você está na sua vida. Quando pais dizem para seus filhos que se matam de tanto trabalhar para proporcionar a melhor vida que seus filhos podem ter, às custas do próprio tempo com os filhos, eu vou dizer: seus filhos não são um propósito. O dinheiro é teu propósito. A desculpa para alcançá-los são seus filhos. Entendeu? A desculpa para ter dinheiro são os filhos. Voltando dessa viagem de Minas, semana passada, peguei ônibus ali no aeroporto, né? Paramos no pátio, tinha que pegar o ônibus até ir ao Finger ali, e tinha um senhor, sem qualquer recato em falar alto com a esposa, gritando com ela, brigando mesmo. Nem falei para a Ju, isso daí foi impressionante ali. No ônibus, devia ter umas 20 pessoas, e ele falando alto não estava nem aí. Dizendo o seguinte: você acha que eu não sei o que é família? Eu dou toda a minha vida, eu me sacrifico para botar dinheiro em casa e você vem me dizer o que não é família? Você entendeu o que é a mente dele? É a mente da maioria das pessoas, inclusive crentes. Inclusive crentes. E posso falar, eu e Ju pastoreamos todo o Ministério de Famílias da igreja, desde noivos até a educação de filhos. A maioria pensa assim: 2 empregos para botar dinheiro em casa. Não, a casa é só motivo da sua ganância. Casa é a desculpa para a ganância. Porque a tua agenda não apenas diz o que você faz, mas em busca do que você está. É isso, queridos. É mais complexo do que simplesmente lidar com o tempo. Tá? Deixa eu falar um pouquinho como eu e a Ju fazemos, e talvez isso ajude vocês. Eu e a Ju decidimos que eu não tenho minha agenda e ela tem a dela. Nós temos uma agenda em comum. Tá? É a mesma. Nós temos cores diferentes na agenda. Porque a nossa vida ela é tão entrelaçada que eu preciso que ela saiba o que está acontecendo na minha vida naquele momento, e eu preciso saber o que está acontecendo na vida dela. Não para controle,
mas por causa da cooperação e desse entrelaçamento de vida. E aqui eu abro um parênteses. Homens pastores, uma das maiores reclamações das esposas de vocês, de novo, eu não conheço nenhuma delas e não conversei com nenhuma delas, mas eu parto do pressuposto que seja muito real, como das muitas outras centenas com as quais eu já lidei. Uma das reclamações é que a boa parte delas não faz a menor ideia do que compreende o seu dia quando você está fora de casa, no escritório, na igreja. Alguns de vocês, homens, dizem que é para preservar suas esposas, mas normalmente elas ficam sabendo só quando vocês estão estourados. Elas não participam no processo. Elas sabem quando vocês surtam, mas elas não acompanharam o processo do teu desgaste. E você diz, isso é para preservá-las. Dá até para discutir o que se quer dizer por preservação, porque ou a gente entende que nos completamos e Deus nos usa um na vida do outro, ou a gente vai rivalizar dizendo que isso é meu e não teu. Decidimos ter uma agenda em comum. Às vezes domingo à noite ou segunda cedo, e a gente tem esse ritual, às vezes acontece cedinho ou bem tarde, ou às vezes durante o dia, a gente repassa a agenda da semana. O que vai acontecer, como vai acontecer, o que eu preciso dela, o que ela precisa de mim. Como é que a gente se completa nisso tudo? E aí todos os dias, ou no finzinho da noite, ou cedo, né, repassamos o nosso dia. Como é que ele vai acontecer? Tá? Por quê? Para que não nos esqueçamos das responsabilidades, para que não nos esqueçamos das obrigações que nós temos a cumprir. E aí a Ju, ela me ajuda demais nisso, né? Porque eu gosto de aproveitar algumas oportunidades. E aí a Ju diz, não pode fazer isso. Pode parecer um pouco estranho o que eu vou dizer agora para vocês, mas é assim que eu tenho que fazer. Eu tenho pouquíssimas datas que eu posso sair da igreja, tá? Bem poucas mesmo que eu posso sair. Então, e outra, eu represento uma organização, a Palavra da Vida. Então eu tenho que ser absurdamente estratégico nos compromissos que eu aceito. E eu tenho que fazer a seguinte pergunta, qual é a logística? Não, você vai pousar em Belém e aí nós vamos de carro até a ilha do Marajó. Isso é real. Quantas horas? São 4h30 se tudo estiver bem. Lembra do custo-vida? Para ir para Belém eu tenho que sair 3 horas antes da minha casa para estar no aeroporto. 3 horas a 3h30. E eu vou levar 2h30 depois que eu volto. Eu ainda vou ter 4 horas e pouco por causa de um final de semana. Eu não posso aceitar. O custo-vida é muito alto. Dizer sim para algo é dizer não para muitos outros alvos. Eu tenho que equacionar a minha vida, minhas responsabilidades. E aí é que a Ju entra muito. Não vou dizer que é gostoso, tá? Vou te dizer que eu aceito com felicidade. Ela olha para a semana antes, ela olha para a semana depois, e ela diz, não dá. E sabe o que eu faço? No começo, não, Ju, veja bem, olha que oportunidade, parará, parará. Vou justificar. Hoje eu já falo, tá bom, beleza, faz parte. Não aceitar, entendeu? Porque o custo-vida é muito alto. Então esse lidar de agenda juntos me ajuda demais, mas demais mesmo, né? E uma coisa para vocês pais, que por enquanto têm seus filhos pequenos, uma das maiores reclamações dos filhos de vocês é que quando eles crescem, vocês acham que eles continuam sendo pequenos e que você continua mandando na agenda deles. Quando os filhos crescem, eles passam a ter agenda própria. Eles passam a ter prioridades próprias. E eles têm que ter oportunidades próprias. Essa semana, conversamos com uma moça de 24 anos, filha de pastor, que nos procurou, em que os pais se sentem na liberdade. Ela não mora com os pais, ela já está cuidando da própria vida, tomando seus rumos, inclusive de ministério, e os pais acreditam que eles determinam para onde ela vai ou não no final de semana, trabalhar como ministério, e já falaram para ela que se ela não se casar ao término do seminário, isso vai acontecer no final de 2027, portanto ela terá 27 anos, ela vai voltar para casa. Entendeu?
Eu tentando mandar os meus para fora e os outros tentando trazer de volta. Eu falei, para, o que é isso? Queridos, seus filhos vão crescer, glória a Deus, que eles têm uma agenda própria. Tá bom? Só um adendozinho aí, né? Sobre desgaste e acúmulo de responsabilidades. Cuidado para não queimar. Isso eu escutei de uma amiga que trabalha no seminário, esposa do antigo reitor. Ela disse, Helder, cuidado, não que eu estivesse fazendo isso, foi um alerta dela. Cuidado para não queimar o pavio nas duas pontas. Eu lembro muito disso que ela falou. Cuidado para não queimar o pavio nas duas pontas. Vocês que são mais jovens do ministério, talvez alguns de vocês tenham passado tempo no seminário e até escutem de pastores mais velhos, de pessoas na igreja. Você é jovem, você tem muita lenha para queimar. É verdade, mas não queime numa fogueira só não. Ministério a longo prazo. Queremos ter lenha para queimar por 30, 40 anos. Diferentemente de outras áreas profissionais, o ministério não tem um problema com idade. Ter idade avançada, ser mais velho no ministério não é um problema. Pelo contrário, dá muitas outras oportunidades. Então vocês mais novos não acreditem que vocês têm muita lenha para queimar, achando que tem que queimar tudo de uma vez. Alguns anos atrás, uma organização norte-americana chamada Ministério 9 Marcas desenvolveu por alguns anos uma conferência chamada Os 5 Primeiros Anos. A estatística é que pastores nos Estados Unidos, um pouquinho mais da metade de pastores, abandonavam o ministério antes de completar seus 5 anos de ministério. Surtados, sobrecarregados, desgastados. Poderia dizer isso para vocês também, por causa do muito contato que eu tenho com algumas dezenas de ex-alunos da Palavra da Vida, que procuram 2, 3 anos depois de terem começado seu ministério, desgastados, cansados, prestes a abandonar, não aguentando mais. Alguns daqueles pastores que eu falei, daqueles 10 que me escreveram no Insta, têm 6, 7 anos de ministério. Eu fico pensando, esse cara não vai chegar a 20 anos de ministério. Não vai chegar. Tá bom? Ministério é a longo prazo. Se você queima e gasta tudo em 5 anos, não existirão 20 anos de ministério. Não existirão 30 anos de ministério. Tá? A nossa agenda ministerial, ela precisa ser compreendida por oração, estudo e ensino da palavra, gestão ministerial da igreja. Esse é um dos significados de episcopos. Lembra? Bispo, supervisor. Deixa eu falar para vocês, pastores. E é bom que tenha gente que não seja só pastor aqui. Tem algumas coisas que eu gostaria muito que as igrejas estivessem aqui. Tem muita igreja que seu pastor seja, entenda bem a expressão que eu vou usar, comedor de bolo e tomador de café. Que passe na casa de todo mundo só para comer bolo e tomar café. Eu sei que existem oportunidades para desenvolver amizade. Vou falar sobre isso hoje à tarde. Mas se eu comer bolo e tomar café com todo mundo que espera na igreja que eu coma bolo e toma café, primeiro que eu vou sair rolando. Tá bom? Porque todo mundo acha que é só aquele bolo naquele dia, mas já foram mais uns 36. E outra, existe oportunidade. Lembra de gestão de responsabilidade, tempo e papéis? Existe um momento para desenvolver amizade, mas não é toda hora. Tá bom? Não dá para só curtir a vida toda hora. Porque eu tenho que ser propositado em outras coisas. Boa parte dos pastores são péssimos na gestão ministerial, porque eles não separam para lidar visionariamente com a igreja. Vão indo. Porque muitos deles, se esse já foi o contexto de algum, de novo, eu não conheço, tá? Eu tenho esse privilégio. Eu estou dando um de louco aqui. Né? São Uber da igreja. Do buscar o saco de cimento até pegar a irmãzinha que foi comprar no supermercado e não tem como voltar. Gente, já existe Uber. Tem táxi. Aí eu vou falar para vocês, pastores. Muitos dos pastores se entregam a isso para justificarem algumas incompetências ministeriais. Escuto de muita gente o seguinte, olha, o pastor ele não prega bem, mas ele visita muito. Entendeu? Já escutou isso? Está errado. Devemos cuidar pastoralmente de pessoas, mas nunca às custas de outra responsabilidade. Tem que ter tempo e modo para cada propósito.
O meu tempo de visitação é limitado. Porque o elder é mais um monte de outra coisa na igreja. Eu aconselho, eu tenho que lidar com a gestão ministerial, eu lidero alguns ministérios, eu pastoreio tantas outras pessoas, entendeu? Então o ministério não é só visitação. O ministério, gente, comer bolo e tomar café é uma delícia, tá? É gostoso. Tem que ter tempo para isso? Tem que ter. Mas todo o tempo no ministério não pode ser empregado nisso, não pode. Se eu não separo o tempo para a gestão ministerial, a igreja simplesmente vai vivendo semana após semana sem saber onde vai chegar. Esse é um dos cursos que eu dou no seminário, sobre planejamento estratégico de ministérios e da igreja como um todo. É o que menos acontece nas igrejas. Elas simplesmente vão vivendo ano após ano. É por isso que cada ano a igreja define a ênfase daquele ano, porque ela precisa viver só ano após ano, porque ela não faz a menor ideia de onde ela vai chegar em 2035. Ela não sabe para onde ela está indo. Ela vive ano após ano. Isso às vezes é uma debilidade de pastores que não param para visionariamente lidar com as suas igrejas. Lembre-se, há tempo e modo para todo propósito. E eu quero mencionar aqui esses 4 propósitos que vocês, pastores, nós pastores, temos que ter. A oração, o estudo e ensino da palavra, o ser episcopos, bispo, que é o termo lá de 1 Timóteo 3, lembra? Aquele que aspira ao episcopado. O que é episcopos? Olhar por cima, supervisionar. Creio, inclusive, que a presidência, como um dos dons que Paulo menciona, está intimamente ligado ao ministério pastoral. Intimamente. Não é porque ele é o presidente estatutário da igreja, mas porque ele é o episcopos. Ele supervisiona, ele dirige, ele direciona ministerialmente, teologicamente, pastoralmente a igreja. E, por fim, o cuidado pastoral de pessoas. Essas são nossas 4 prioridades. Mas você não pode executar só uma delas. Você não pode se dedicar só a uma delas. Você tem que se dedicar às 4. Porque se são 4 responsabilidades, tem que haver tempo e modo para todas elas. E por fim, nesse ponto, hoje à noite eu vou continuar, tá bom? À tarde são 2 assuntos distintos, homens e mulheres, né? Como eu mencionei, é o mesmo assunto de 2 perspectivas diferentes. E hoje à noite, então, eu continuo nessa questão de gestão de responsabilidades e papéis, chegando então por fim no Shabá. Tá joia? Meu último momento aqui, que vai conectar com o Shabá de hoje à noite, né? A contemplação, o desfrute e descanso, a importância, queridos, fundamental do que eu chamo de tempus fugit e do levar os olhos para passear. Tempus fugit é uma expressão em latim que era usada muito em relógios antigos. Muitos relógios antigos, eles tinham essa expressão em latim dentro deles. O tempo voa. O que é o meu tempus fugit? Eu preciso separar tempo para as coisas que eu não vejo o tempo passar, que envolvem o meu lazer e descanso. Aquilo que está fora do meu dia a dia, da minha rotina, daquilo que me consome, daquilo que me desgasta. Não estou dizendo que o consumir e o desgastar seja ruim. Eu amo ser consumido por estudar e aconselhar pessoas. Amo. Amo ser consumido e me sentir cansado, tá? Por ter tido várias reuniões muito produtivas que trabalharam muito bem o ministério da igreja. Lembra que eu falei lá atrás? O ministério não é cansativo. Um ministério sem propósito é enfadonho. Amo me desgastar pelo ministério. Amo chegar em casa cansado de um dia muito produtivo no seminário e na igreja. Mas eu preciso de coisas que sejam diferentes daquilo que me consome. Isso eu chamo de tempus fugit. Poderia passar vários momentos aqui falando das coisas que eu faço. Gosto da charcutaria, gosto da culinária, gosto do cafezinho. Na verdade, eu torro café, eu sou profissional do café, né? Eu sou mestre de torra de cafés especiais. Esse é o meu lazer. Eu só tenho 5 horas por mês que eu posso dedicar. Minha esposa tem uma empresa de café, né? Só de cafés especiais. E eu sou o torrador dela. Na verdade, a gente entrou nessa por evangelismo. Nosso propósito não é financeiro, o lucro nem fica pra gente.
tá bom? Nosso propósito começou evangelisticamente. 5 horas do meu mês eu separo para ficar na frente de um torrador, estudando o grão de café, torrando, curtindo aquele momento, que eu não penso na teologia, eu não penso no ministério pastoral, eu não penso no seminário, eu não penso no problema das pessoas, não penso. Eu estou ali curtindo o café e eu me divirto, é minha diversão. A Ju já chegou várias vezes, falou, Helder, quando a gente vai parar? Não que ela queira parar, não estou obrigando ela não, tá? Na verdade a patroa é ela, né? Ela é a dona da empresa. Quando a gente vai parar? Ju, quando eu perder o prazer ou a alegria disso daqui. É meu tempus fugit. A gente precisa disso, queridos. Se para alguns é assistir, não podemos ser desequilibrados. Eu não tenho 20 horas por mês. Não é meu trabalho, é minha diversão. E eu falo, é minha diversão. Né? E tantas outras coisas. Isso é tempus fugit. Pego emprestado uma expressão do Rubem Alves, levar os olhos para passear. Queridos, nós perdemos a capacidade de desfrutar das trivialidades de uma volta em volta de uma caminhada em volta da praça, em torno de um lago, do sentar num banco e ficar contemplando nada. Tá? Perdemos a capacidade disso. Como isso é importante, queridos? Isso é programado para nós. Programado. Sabe por quê? Porque eu não quero esperar surtar para ir para um lugar de retiro, para aprender que a beleza em pássaros, aves, flores, rios e coisas. É isso aí. Eu não quero surtar. Quero passar longe disso. Não quero estar arrebentado. Isso vai até mexer, a gente vai falar sobre isso, né? Hoje à tarde, que, especialmente no casamento, né, que é a maior parte aqui, nós deveríamos curtir coisas no dia a dia do que simplesmente fazer planos para o futuro. Então, sobre isso a gente fala um pouquinho mais hoje à tarde, tá bom? Mas um desafio nessa gestão de papéis é incluirmos como uma responsabilidade, uma prioridade, esse tempus fugit. Aquilo que mal vemos o tempo passar. Que curtimos tanto, nos desestressa, nos alivia, que é como se tivéssemos levado os olhos para passear. Tá bom? Paro aqui. Guilherme, então, retoma. E hoje à noite, então, eu retomo desse exato ponto, encerrando sobre gestão de papéis e responsabilidades e terminando com o Shabá.